Olá, quero te dar as boas-vindas. Meu nome é Liz Kimura e eu sou especialista numa técnica chamada mapas mentais há 2 décadas. E durante esta semana estou realizando a Semana dos Mapas Mentais. Então, desde de hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto, nós demos início a essa semana. Convidada que foi a Bianca Rosário, que é da área de secretariado, e agora, quero dar as boas-vindas para o Diego Mendes, seja muito bem-vindo! Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo, alto e claro. E nosso tema hoje é falar sobre mapas mentais, com o Diego, que fez um TCC aqui. Nossa, está começando a entrar um monte de gente, aí o meu post aqui. Fixar comentário. Ok. Diego, ele fez um TCC de história do ensino, né, da história da arte, usando os mapas mentais. Nossa, Diego, estou curiosíssima para você contar aí detalhes para a minha audiência, mas antes eu gostaria que você se apresentasse, né, o nosso aqui já formado, diplomado, Diego Uhum. Lopes Mendes, licenciado em História, licenciatura em História, Em foi arte. isso? Em Em História, arte. em arte, em arte, isso Isso. mesmo. E o TCC foi sobre como ensinar, né, a história da arte através dos mapas mentais. Então, conta Isso. pra gente, Diego, eu sei que você é de Campinas. Sim. Eu sou de Campinas, né? Fiz faculdade na PUC, né? Me formei agora em mês de julho na PUC, né? Com, Parabéns! obrigado. Licenciatura em arte, né? Então, para atuar dentro das escolas, ensinando arte. E aí, no caso, o tema do meu TCC era o uso. Opa, Opa, o o suporte caiu. tripé tá dando um baile. Então, começando de novo. Ok, Me formei recentemente, né, em arte pela PUC e para dar pra licenciatura, né, para dar aula dentro das escolas mesmo. E o ok. tema do meu TCC era o uso e a aplicabilidade dos mapas mentais como uma ferramenta didática dentro da disciplina, né, de arte, como história da arte, né? Hum, Basicamente, dentro da hum. arte a gente tem essa disciplina, que é a história da arte, e aí eu tratei esse tema, uma maneira diferente, né, de abordar a história da arte nas escolas usando os mapas mentais. Que maravilha. E Conta para aí, mim, por que que você escolheu esse tema? olha, eu tava procurando alguma coisa para fazer o TCC da minha faculdade, e eu queria uma coisa diferente para ensinar para os alunos de uma Hum, forma diferente, uma forma mais atual, mais dinâmica, uma coisa que funcionasse dentro da sala de aula e que, no caso, não ficasse mais naquele padrão de texto, texto, texto. Porque, assim, hum, a história da arte, para a gente entender, a gente tem que ter um contexto, né, de entender primeiro a história, né? Para entender hum, primeiro um pano de fundo, né? O que está acontecendo. Para você entender um movimento, uma pintura, uma obra, você tem que entender o que estava acontecendo naquele momento da hum. história, para você contextualizar e você entender por que que foi pintado aquilo, entendeu? Ok. Então, às vezes é difícil você, num texto, colocar isso para um aluno de 14, 15 anos, ele vai ler, vai, tá, e aí? Entendeu? Não entendi. Então você tem que contextualizar. Por isso eu queria trazer uma proposta assim, que eu conseguisse não contextualizar somente a história, mas a geografia, a literatura, a música e outras disciplinas para trazer a história da arte dentro da sala de aula de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira que os alunos pudessem construir junto esse contexto, esse conhecimento para ficar mais legal, mais dinâmico, mais fácil de aprender também. Ai, que incrível. E aquelas, eu fiz direito. E Uhum, em direito a gente não teve necessidade de fazer um TCC ou não precisava nem estagiar na área jurídica, né? Então, eu, por exemplo, não tenho a experiência de fazer, né, de produzir um TCC. O que eu tenho como você e outras pessoas que já entraram em contato comigo, eu fui, tipo, ajudando, então eu tenho alguma noção. Para quem, tipo, não tem ideia do que é um TCC,
conta pra gente, né? Começando pela sigla, né? Porque é trabalho de conclusão de curso, né? Qual que é a Isso. estrutura de um TCC? Basicamente, o TCC lá em artes, né, a gente tem duas formas, né? Tem duas formações. Tem licenciatura e bacharel, né? Os formados em bacharel são aptos a serem artistas, né? Então eles vão ter aval para ser artista perante a sociedade, vão ter Nossa, todo o conhecimento próprio para fazer arte, vão ter outras disciplinas mais voltadas para criação e produção cultural. E a eu gente, em achava que licenciatura, ser artista é uma coisa inata da pessoa. Tem é bacharelado para ser artista. isso, Uau, isso é novidade para mim. é o bacharel que a gente fala, para exercer a profissão de artista, né? E tem o título de licenciatura, que é o meu, que é para exercer a profissão de professor de artes, né? Então, Ok. no TCC de bacharel, eles têm que apresentar um projeto próprio de criação, expor isso numa galeria e trazer os resultados. No de Hum, licenciatura, a gente tem que fazer uma metodologia, um material didático para usar dentro da sala de aula usando a disciplina de arte. Então, a minha proposta foi entendi. essa: criar um guia para os professores usarem junto com os alunos também aprenderem a usar os mapas mentais dentro da sala de aula na disciplina de História da Arte, mas não serve só para isso, né? Eles podem abranger para outras matérias. Entendi. Olha que bacana, achei isso o máximo, Diego. Inclusive, eu tive a honra de poder assistir essa apresentação, né, que foi, acho que inédito, né, fazer esse tipo de apresentação, né? Todo mundo, cada um no Todo seu mundo. lugar, todo mundo online. Realmente, acho que deve ser o quê? A primeira geração de conseguir títulos dessa maneira, né? Porque antigamente tinha que ser presencial. Dava aquele Então, nervosinho, né? eu adorei assistir a sua apresentação. Parabéns mais uma vez. E até no post que eu coloquei no feed aqui para divulgar a nossa live, eu coloquei, Uhum. tipo, da apresentação que estava aparecendo no computador, eu fui tirando print screen para poder mostrar, e já Entendi. tem versões atualizadas, novas. Inclusive, eu quero agradecer os coraçõezinhos. Cadê o meu coraçãozinho aqui? Agradecer os coraçõezinhos. E tem um botãozinho aqui que em muitas lives eu vejo as pessoas chamando de aviãozinho. Eu confesso Hum. que isso aqui, para mim, esse triângulo, assim, parece muito mais uma asa delta do que um aviãozinho. Acho que Então, é um se aviãozinho vocês de puderem. papel. Pode ser aviãozinho de papel. Se vocês puderem clicar nesse aviãozinho e compartilhar, ajudar a divulgar a nossa live para mais pessoas poderem ter acesso a esse conhecimento, por favor. Eu já agradeço os coraçõezinhos e esse compartilhamento da live. E tem aqui o ponto de interrogação que você pode digitar uma pergunta. Se você tiver alguma pergunta, escreve nesse ponto de interrogação, que aí eu clico lá e a sua pergunta aparece na tela para todo mundo enxergar. Então, fiquem à vontade aí de fazer perguntas, né? Eu estou aqui toda cheia de curiosa, né? Toda curiosa, fazendo várias perguntas. E a minha curiosidade, minha outra curiosidade é por que Diego escolheu mapas mentais se existem outras técnicas também didáticas? O que para você o mapa mental tinha de diferencial para você falar assim, não? Porque o que eu percebi foi isso, né? Você não usou outras técnicas, né? Você realmente focou em mapa mental. Então, isso me deixou tão feliz. Por dois motivos eu escolhi o mapa mental. Porque eu não tinha visto nada sobre arte, Hum, nenhuma. Eu tinha visto na internet mapas conceituais, aqueles negócios, ok. né? Aquelas organogramas, aquelas estruturas que não são do padrão Tony Buzan e tipo não Uhum. são efetivos, né? Para mim, na minha concepção, que eu não acho que não pode ajudar você a organizar, pode ajudar você a ter alguma concepção, mas eu acho que para memorizar, para aprendizar, eu acho que não funciona muito bem. Então eu estava procurando alguma coisa assim, porque eu nunca tinha visto nenhum mapa mental de arte. E segundo, Hum. porque é visual, porque você tem que desenhar, você tem que ilustrar, você tem que criar, então isso está muito envolvido com a arte. Então, o aluno não vai só ler, não vai só ver palavras, não vai só ver conceitos, ele vai ter que desenhar também os conceitos, vai ter que ilustrar, deixar bem colorido. Então, acho que deixou bem o tema de arte isso, e eu quis trazer isso para dentro da sala de aula. Ai, que bacana. Ai, eu fico muito feliz.
Ai, uma das coisas que eu coloquei também lá no link da minha bio, quem entrar lá no meu perfil, depois da nossa live, eu deixei a primeira alternativa do link, as pessoas se cadastrarem para essa semana dos mapas mentais, porque eu vou compartilhar vários conteúdos, coisas que nós estamos conversando aqui com os nossos convidados, e o Diego já me mandou o TCC dele, então se vocês quiserem ter acesso a esse material, por favor, depois lembra de entrar no meu perfil, me seguir e clicar nesse link da Semana dos Mapas Mentais que eu reencaminho aí esse material que ele passou. Eu aproveito também para agradecer tantos amigos, tantos alunos também que estão entrando. Gratidão a todos. Eu não vou nomear um por um para não ficar chato, porque eu quero aproveitar para conversar com o Diego. Inclusive, durante a sua apresentação, você teve que dar aula, né? Você usou o método para dar aula. Você já costuma dar aula? Como que funciona isso? Sim, para a gente se formar, né, na faculdade, a gente tem que dar um estágio, são três, na verdade, né? O Ah, primeiro é só observando o professor dentro da sala de aula. Aí o ok. segundo, você dá uma aula, e o terceiro, você também dá uma aula. Então, o que eu usei no Ah, que legal. TCC foram aulas de verdade que eu dei, sob orientação de uma Hum, professora, numa escola e tudo mais. E eu também já trabalhei como professor voluntário. Mas efetivo ainda não, porque eu não consegui, porque os contratos foram congelados por conta da pandemia. hum, Mas eu entendi. tenho interesse em continuar. Mas, por exemplo, você pode ser contratado como professor extracurricular, como aulas de reforço? Depende se a escola usa esse regime, né? Por exemplo, tem escolas que têm essas aulas extras, eu posso estar atuando, mas tem a Uhum, disciplina de arte mesmo dentro da escola, né? Que é o professor entendi. de arte, que ele é Mas, formado em por arte, exemplo, mas se alguma família quiser te contratar para dar uma aula particular, você pode dar aula sim, particular explicando. sim, Olha que sim, tanto bacana, não? faz. Então, aproveitem, né, que nós temos aqui a internet, o Diego É, aqui tem toda essa capacitação em poder ensinar, né, dar aulas de reforço, dar aulas particulares para que as pessoas também, né, quem tiver filhos. E, por exemplo, com essa licenciatura, qual que é a faixa etária que você daria aula? assim, quem faz pedagogia pode pegar até primeiro até quarto ano, né? E aí Ok, quem faz licenciaturas, são as licenciaturas específicas, faz do quinto ano até o terceiro colegial, né? E aí pega quinto, oh, sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, entendi, terceiro. A entendi. gente de Olha, arte não concorda muito com isso, porque a gente acredita que a pessoa que fez pedagogia não tem uma formação tão forte em arte para aplicar arte para criança, né? Por mais que sejam hum, crianças, eles vão estar lá para pegar lápis e desenhar e bagunçar tinta, mas a gente acredita que teria que ter um professor ali de arte mesmo, específico e responsável e licenciado em arte para dar aula. Acontece em algumas escolas, mas geralmente nas escolas particulares, tá? Nas escolas públicas, entendi. geralmente a professora que dá arte é uma pedagoga, né? Então ela já tem a formação de todas as disciplinas até o quarto ano. E aí quem assume a Hum, partir do quinto ano é um professor licenciado, que ele vai ser o professor específico de cada matéria, né? entendi. Olha só que interessante. São, como diria assim, burocracias, né? Forma de estruturar que eu, por exemplo, Sim, como eu tinha feito o colegial nos Estados Unidos e, né, voltei fluente, e eu estava me preparando para uma bolsa de estudos no Japão. Então, o meu foco, depois que eu voltei, foi estudar japonês, japonês, japonês. E a minha professora, ela na época abriu uma escola e no meio do ano, nas férias, a professora de inglês tinha adoecido e tipo, ia começar o segundo semestre, ela precisava de alguém para substituir. Então, ela perguntou se eu aceitava. Eu falei, olha, sensei, eu gosto de dar aula, né, eu sei dar aula de inglês, e eu adoro crianças. Agora, vamos ver se com esses três juntos, se isso dá certo, porque eu falei que não tinha experiência. Então, aquele segundo semestre, eu que dei aula. Meu Deus do céu.
Eu não tinha, né, não tenho formação em pedagogia, nada, não tenho, né, na época ainda não tinha sobrinhos, nem, não convivia com crianças. Eu dei aula para duas turmas, uma de 5 anos e outra de 7 anos. A criançada, meu, eles me fizeram de gato e sapato. Montaram e, E sabe? uma energia, né? Então, e é incrível, porque eles percebem, quando é um adulto, que não está acostumado a lidar com criança. Porque o que acontece? Eles iam esticando e testando os meus limites, né? Afe Maria, eu sei que foi, assim, incrível, um semestre que eu me diverti muito, eu aprendi muito com aquelas crianças, sabe, tão fofinhos. E o mais incrível é essa sinceridade, né? Eles são tão autênticos, né? Que uma vez eu fui com uma roupa, teacher, por que hoje a teacher veio de pajama? Eles estavam achando que eu tinha ido, a roupa que eu usei, não sei por que eles achavam que parecia pijama, não parecia que eu tinha usado roupa para sair de É assim casa. mesmo. Então, eu sei que eu dava tanta risada, eu me divertia com aquelas crianças, e foi uma escola que me impressionou bastante, porque eu já tinha ouvido falar de escolas bilíngues, mas aquela era não, né? É uma escola trilíngue. Então, eles ensinam português, o inglês e também o japonês. Então, por exemplo, Legal. cada semana eles enfocam um idioma. Por exemplo, na primeira semana de aula, digamos que o idioma seja português. A hora que começa, né, bate o sinal e dá o início da aula, eles reúnem todas as crianças no pátio, eles tocam o hino nacional e hasteiam a bandeira, cantam depois a musiquinha do bom dia, e aí as atividades do tipo fora de sala de aula, todos conversam em inglês. Então, na hora da refeição, por exemplo, bom apetite, estou satisfeita, com licença, né? E a criança sai da mesa. No final do dia, né, é a musiquinha do tchau, tchau, e assim por diante. Quando era na semana seguinte, era, por exemplo, a semana do inglês. Então, era o good Mudava morning, tudo. né, hasteava a bandeira americana. Então, assim, durante a refeição, nós, professores, ajudávamos as crianças, porque, como que eles chamam? Ensino infantil e fundamental um. Então, são todos dos pequenininhos, até 10 anos de idade, até 10, 11 anos de idade. E aí, eles pediam assim, oh, more water, please. Né, eles pediam as coisas que eles queriam em inglês. E na semana do japonês, então é bandeira japonesa, o hino nacional japonês. Na hora da refeição, a gente tem um cumprimento específico que a gente fala itadakimasu. Hora que termina, a gente fala gotsou sama deshita. Então, todas essas características da cultura era aplicado. Aí, então, semana seguinte, português, né? Então, eu falava, meu Deus, olha que incrível, né? E não é que Eles quando eu virei vivenciam muita mãe, coisa, né? né? E as crianças assim, são esponjinhas, eles absorvem Tudo. incrivelmente. E quando eu virei mãe e estava na idade escolar, eu fui com meu marido, voltei nessa escola e ver se ele também concordava, se ele, né, tinha gostado. E não é que a minha filha foi estudar lá e o professor de música dela foi meu aluno na época que ele tinha 7 anos de idade. Nossa. Eu olhei aquilo e falei, gente, você já é adulto. Porque, na minha memória, ele estacionou aos 7 anos, né? Mas conforme o tempo foi indo, ele cresceu, ele virou adulto. Então eu falei, gente, que incrível. Então foi uma experiência, porque, por exemplo, em português, né, as crianças têm lá os joguinhos, as musiquinhas em português. Aí a minha filha aprendeu a fazer aquilo lá em japonês. Eu olhava e falei, nossa. Então Legal. assim, incrível. E, Diego, eu tenho outra curiosidade. Além de usar o mapa mental para o ensino da história da arte, você usa a técnica em alguma outra situação? Tem algum caso que você pode contar, compartilhar com a gente? Eu uso para organizar projetos, né? Por exemplo, para fazer algum projeto de livro, de TCC, alguma coisa assim, eu uso para fazer algum plano também de aula.
para anotações Hum, mesmo, para estudo de prova. Eu acho muito efetivo. entendi. E E como que aí, você descobriu o mapa mental? olha, eu estava na internet procurando algumas alternativas de educação novas, né? Metodologias diferentes. Aí eu vi uma citação sobre mapa mental. Aí fui procurar, vi que tinha faculdades que faziam isso. Aí procurei, achei seu perfil nesse meio tempo. Aí chamei você para conversar. E aí desenvolveu. E aí eu vi que era aquilo mesmo que eu queria fazer. E eu fui fazendo. Então, tipo, Então, conheci num antes acidente de. procurando. Então, assim, antes de você planejar esse TCC, você não tinha ouvido falar ainda de mapas mentais? Já tinha ouvido falar brevemente, mas eu não sabia explicar o que que era, as características, entendeu? Para mim era um Ah, organograma normal, alguma coisa assim, entendeu? Aí eu fui lendo ok. mais a fundo, depois eu entrei no seu perfil, vi que você dava um curso sobre isso, tipo, até comprei, eu acho, o curso que você tem no Hotmart lá de introdução a mapas mentais. Aí eu achei, nossa, é isso aqui o tema do TCC. Muito legal, porque tem cor, tem ilustração, tem tudo que precisava para fazer parte do tema. Que máximo, que legal! Amei que o universo conspirou a nosso favor. Diego, eu estou fazendo essa semana dos mapas mentais. É a primeira vez que eu faço isso e, tipo, decidi, acho que foi na sexta-feira, né? Hoje é segunda. Sabe esse negócio de perfil? Aí eles falam que o escorpião, ele é impulsivo, sabe? Ele é Vai lá intenso, e né? faz. E aí eu assim, né? E na numerologia cabalística, eu sou, eu acho que destino 8. Vamos ver. Na sexta-feira eu vou explicar melhor, ou melhor, eu não, né? Quem vai explicar melhor isso é a Vanice Bonavigo, que é a minha querida numeróloga cabalística. Então, gente, foi assim. E aí eu comecei a entrar em contato de sexta e sábado, eu comecei a entrar em contato com as pessoas. E aí, eu tô pensando em fazer isso. Será que tem disponibilidade de agenda? Você aceita? E o divertidíssimo é que no sábado eu fiz uma live assim de bastidores, né? Não estava nem arrumada, nada, e só fui contar, olha, semana que vem vai acontecer isso e aquilo. E aí entrou várias pessoas, né? Ah, a Marta acabou de entrar. Olha só a sincronicidade. E a Marta pediu para participar, né? Fazer esse compartilhamento de tela, né? E foi hilário, porque era sábado à noite. Aí ela falou assim, porque às vezes a gente, no começo, quando eu participava de lives, aparece lá o botão para solicitar, e, tipo, intuitivamente, né, você apertava, mas na realidade não era isso, né? Falei, não, né? Tipo, eu não estou aqui adequada para poder aparecer em público, né? E aí ela aceitou e a gente aproveitou para bater um papo, né? Imagine, ela fez o curso comigo há muitos anos atrás. E o gostoso é isso, né? Essa espontaneidade, né? Deixar o curso natural das coisas irem acontecendo. E quando é para ser, realmente, tipo, a coisa flui. Então eu fiquei assim, impressionada de as coisas começaram a acontecer, começaram a dar certo. Porque eu tenho dado cursos. Gratidão, Marta. Eu tenho dado cursos de mapas mentais, imagine, há 20 anos, né? E eu descobri essa técnica há 25 anos atrás, quando eu estava entrando lá no último ano da faculdade de Direito, aí eu fui indo, eu falei, gente, isso não é comigo, né? Não quero, não vou exercer essa área jurídica. Então eu pensei, bem, já que eu não vou trabalhar na hora, eu vou largar a faculdade, né? Mas digamos que largar a faculdade no último ano, né? Não é algo que se Com faça, então certeza. foi o que eu tive aí a sorte, essa oportunidade de aprender a técnica e comecei a usar todo dia para todas as aulas, em todas as matérias. Nossa, eu falei, gente, se eu tivesse aprendido isso antes, né, como teria me ajudado? E é o que você falou, como, por exemplo, esse material que você preparou para os professores, né, e para os alunos, você não precisa usar o mapa mental exclusivamente para, né, aprender história da arte. Você pode usar Sim. sim
né, para infinitas aplicações. Possibilidades. Aqui ao meu redor tem, atrás de mim, nem tem vários mapas mentais, né, de tudo quanto é assunto. E eu não consegui ainda, eu fiquei tentando baixar o PDF e não sei porque vinha uma mensagem falando que o arquivo não estava no meu celular, então pelo computador eu não conseguia baixar. Então, eu ainda não consegui ler a mensagem de agradecimento que você colocou. Eu tô assim, ai meu Deus, eu queria ter lido antes da gente entrar aqui. Mas, de qualquer forma, eu agradeço, né? E agradeço também o fato de que você não apenas entrou em contato, mas também, assim, né? Eu falava, ó, aqui precisa melhorar, aqui precisa fazer isso, aqui tem que fazer não sei o Sim. quê. Né? Eu tinha duas Então, orientadoras, né? Eu tinha, né, a professora até combava com você, né? Falava, aqui tem que melhorar, as duas falavam junto, né? ah, então, por isso que eu achei super bacana isso, porque eu, como fala, durante 5 anos eu usei a técnica para tudo que eu estava envolvida, né, para tudo que eu estava vivendo. E só depois de 5 anos de experiência, né, de usar a técnica assim profundamente, é que eu decidi então me profissionalizar. Por isso que eu tenho a minha primeira certificação há 20 anos atrás, e em 2008 também eu tirei uma segunda certificação. E, por exemplo, em 2013, quando eu fui diagnosticada com câncer de mama, eu não cheguei a fazer no papel, mas de tanto pensar nesse formato do mapa mental, né, eu pensei assim, pronto, câncer de mama no centro. Aí, puxa, tem tratamento, eu descobri cedo, plano de saúde cobre, né? Eu moro no bairro da Aclimação aqui em São Paulo, que é o mesmo bairro em que fica o AC Camargo, né? Que é um grande, acho que é um dos 3 maiores hospitais, né, centros de estudo e pesquisa sobre o câncer. Então, eu falei, bem, vamos embora, quanto mais cedo começar a tratar, mais cedo isso daqui termina. E quando terminou todo esse processo, o médico, o oncologista falou, olha, liberado, agora, né, vida normal. Eu costumava dar o treinamento de 2 dias de duração, que é o que nós aprendemos lá na certificação. Então, como fala, em reproduzir aquele curso, né, cada um no seu idioma, no seu país. Então, eu estava já conversando com um cliente no Rio de Janeiro, e eu falei, olha, tá liberado, pode ir lá, pode seguir. Eu falei assim, pode marcar as passagens que eu vou, agora eu já posso trabalhar. Ai, nossa, que bacana! Temos o Gustavo Chicarino aqui na nossa live. Gratidão pela presença. A live de amanhã, Obrigado. terça-feira. Usei o TCC dele pra me Ah, inspirar, né? jura? Ai, que Sim. bacana! Olha só, Gustavo, TCC não, você a aí. tese de mestrado nele, né? Não foi Isso TCC. mesmo, essa dissertação de mestrado, olha aí, Gustavo, inspirando novos professores aqui, que bacana. Então, amanhã, terça-feira, a partir das 14 horas, das 2 horas da tarde, né, aqui, horário de Brasília, nós faremos uma live aí, com a presença do nosso querido Gustavo Chicarino. Aguardem, hein? Coloquem aí na sua agenda. E quando eu fui para o Rio de Janeiro, nossa, eu então, segunda-feira, ponte aérea, fui para lá, dei o treinamento terça, quarta terminou, eu voltei para São Paulo e do aeroporto de Congonhas eu fui direto para o pronto-socorro. Eu falei, doutor, eu tô morrendo. Nossa, eu estava passando tão mal, né? Eu falei assim, eu tô com febre, eu tô assim, tipo, me arrastando. Eu falei, nossa, eu tinha uma sensação assim que, tipo, eu tava morrendo. Eu falei assim, eu tava muito mal. Aí faz exame daqui e dali, diagnóstico. Cansaço. Eu o quê? Foi muita coisa para o seu organismo, né? Aquele tratamento todo que eu fiz de 6 meses de quimioterapia, 1 mês e meio de radioterapia, né? Eu fiz um outro tratamento também chamado Herceptin, que é endovenoso, à base de anticorpos. Ele falou, você teve um turnover de células que você envelheceu, assim, mínimo 10 anos, né? Para não dizer assim, 15 anos. Então você só tem que fazer as coisas agora mais devagar. Eu falei assim, não acreditei. Então, aquela foi a última vez que eu dei um treinamento com, né, 2 dias de duração. E aí,
eu comecei a dar aula no máximo assim de um dia. Então, por exemplo, das 9 às 18, né? Um dia assim de treinamento que a gente chama de 8 horas de carga horária. E mesmo assim, eu só dava, por exemplo, um mês sim e um mês não. Porque é incrível a energia que despende, né? Assim, apesar de eu amar, né, estar apaixonada fazendo isso, eu levava, por exemplo, uma semana para me recuperar. Então, a semana seguinte eu não podia assumir nenhum compromisso, porque eu ficava assim muito, muito, muito cansada. Por isso que eu fui procurar essa questão dos cursos online. Então, quando o Diego falou aí da Hotmart, a Hotmart é uma plataforma para cursos online, né, tal como existem várias outras plataformas também. E lá a pessoa pode, né, comprar, entra no link, compra. Né, se você entrar lá na bio do meu perfil do Instagram, tem várias opções, né, desde assistir uma palestra para quem aqui, por exemplo, tiver zerado, né, ainda não sabe nem o que é mapa mental. Tem uma palestra que está com umas 38 mil visualizações no meu canal do YouTube. Então é só ir lá que vai ter tipo o básico do que é mapa mental, é só ir lá. E eu, por exemplo, eu sigo a hashtag, né, dos mapas mentais. E raramente, né, ou assim, quase nunca eu encontro mapa mental, né? As pessoas falam que é mapa mental, só Mas que quando não é. você bate o olho, não é mapa mental, né? Por isso que o Tony Buzan, ele se viu na necessidade de publicar um livro chamado Dominando a Técnica dos Mapas Mentais. Esse livro, ele fala assim, tipo, bem profundamente entre o que é e o que não é mapa mental, né? Como que você faz para tornar as suas anotações de maneira que sejam, né, muito produtivas para o seu aprendizado e que você realmente use. As pessoas falam, não, mas puxa, mesmo sem usar todas, respeitar todas as regras, né, todas as leis, eu já tenho resultados. Não, tudo bem, bacana, mas assim, não chame ele de mapa mental. Porque o que é mapa mental é algo assim, né? Você vai ver ele nitidamente com uma imagem, né? Um tema central claro e as ramificações, né, dos tópicos principais e dele as hierarquias dessas informações. E ele tem que ser necessariamente colorido, né, necessariamente com imagens, colocando, hierarquizando, organizando essas palavras-chave. Por isso que com tudo que foi acontecendo, isso foi meio que me empurrando, né, para esse caminho de cursos online. Então tem desde a primeira aulinha, assim, super, hiper, mega básica, até por exemplo, o tutorial do software FreeMind, que é um software gratuito, que você pode instalar no seu computador, né, não tem ainda versão mobile, é só para Windows, Linux ou Mac. Mas assim, para quem vai iniciar, ele é extraordinário, ele já dá uma bela, como se diz, mão na roda. E para quem realmente quiser Sua estudar, voz está um pouquinho metálica. ai, jura? Deixa eu ver. Será que é por causa do fone de ouvido? Conta para mim, melhorou? Ou eu acho que eu vou tirar o Hum, fone? Ainda tá? ainda tá metálica. Deixa eu ver. Às vezes é a internet. Fone. Vê se tá. Agora melhorou? Não, tá metálica. Acho que é a internet mesmo. Será que a internet está oscilando? Poxa vida. E aí eu pensei, talvez é a conexão do fone que não aparece aí, não tá bem conectado. Oh, que peninha. Agora melhorou Mas bastante. melhorou? Ai, que bom, que bom. Melhorou. Então vamos seguir sem o fone. E aí eu transformei, né, esse curso que tem 8 horas de carga horária, né, um dia inteiro de treinamento comigo, deixei ele gravado. Então, por exemplo, de 8 horas, eu consegui deixar pré-gravado 5 horas e meia de conteúdo. Né? Então, é algo que a pessoa clicando, ela compra e, confirmando a compra, já tem acesso a essas 5 horas e meia de treinamento, que estão divididas em 44 videoaulas. E é um conteúdo que cada um pode ir estudando sozinho.
O que que eu não deixei gravado? As dinâmicas de grupo. Porque eu falava assim, Diego, imagine que você tem mais 5 pessoas ao seu redor e cada um de vocês tiveram ideias diferentes e agora vocês vão compartilhar. Quer dizer, não faz sentido, né, para quem está sozinho do outro lado assistir um treinamento e começar a imaginar como seria fazer uma dinâmica. Então eu falei, gente, isso não faz sentido. E mesmo assim, deixar gravado, né, a dinâmica, o exercício feito por outras pessoas, não é a mesma coisa que você vivenciar essa experiência. Então, desde janeiro, eu tive essa ideia de oferecer aulas com bônus de aulas ao vivo comigo. Então, quem compra, né? Quem comprar essa turma 5 que começa na semana que vem, vai receber 5 aulas bônus. Essas aulas vão ser ao vivo, uma vez por semana. E, meu Deus do céu, eu sou muito tagarela, né? Eu começo a falar e não paro. Então, são assim, eu peço para as pessoas reservarem no mínimo 2 horas da sua agenda, porque se deixar eu varo a noite falando. Então, por isso que elas se programarem para que nas próximas 5 semanas a gente possa assim, aplicar essas dinâmicas, né? E eu aplico, conduzo e a gente faz o fechamento dessas atividades, né? Essas transformações. Inclusive, uma das minhas alunas, ela também escreveu aqui que está adorando o curso. Eu falei, ai, que bom, que bom, que bom. Porque pelo menos quem compra, né? O quanto antes a pessoa comprar, dá tempo de assistir essas aulas para que quando a gente chegue nas aulas ao vivo, a pessoa já esteja aí aquecida, né? Então, todas essas informações sobre as leis, tudo já esteja tudo absorvido. Então, eu falei, não, vamos lá, vamos fazer essa semana dos mapas mentais para as pessoas irem me conhecendo, né? E entender como é que vai ser essa didática, né? Essa dinâmica do curso. Eu tenho também, nossa, tantos amigos que entraram, gratidão, gratidão, gratidão. Deixa eu ver. Como eu não vi nenhuma pergunta, a gente vai começar a caminhar para o encerramento. Eu acho uma coisa assim incrível que quando eu faço live com homens, é, é tudo mais objetivo, como fala, direto e compacto. Quando eu faço lives com mulheres, a gente usa a 1 hora e tá faltando tempo. Eu acho tão incrível como os homens são assim, realmente objetivos, diretos, claros, né? E a mulherada não, a gente assim fica tricotando, tricotando. Deixa eu ver. Aqui a Kátia, aguardando as aulas ao vivo, isso mesmo. Inclusive, eu falo que para os meus ex-alunos, eles também são bem-vindos, porque às vezes, quando a informação vem pela primeira vez, é tanta coisa que a capacidade da gente absorver é pequena, né? Relativamente pequena. Então, eu falo que os ex-alunos também, todos eles são bem-vindos para participarem, né, novamente, né? Ou os que eu vendi antes, né? E naquela época ainda não tinha essas aulas ao vivo, eles também são todos muito bem-vindos. Então, vamos lá, Kátia, vamos nos rever. E deixa eu ver. Diego, quer fazer mais algum comentário? A palavra, porque aí a gente pelo menos consegue se despedir tranquilamente, sem ser aquela correria. Não, que depois, quando eu tiver, eu vou imprimir depois esse material, né? É que ainda não tive essa oportunidade, que depois eu tenho que colocar esse material do Mapeart, que é o livro que eu fiz, na biblioteca da PUC. Então, depois eu vou imprimir algumas cópias e a gente verifica de novo de fazer alguma live mostrando esse material. Depois, quem quiser acesso, também posso mandar o PDF, né? Para quem quiser é, ter acesso a esse material, esse conteúdo, para ver como é que foi usado os mapas mentais na história da arte, para ter uma base. Se o professor de geografia, de português, de música, de matemática, ele pode ler o TCC, ele pode ficar influenciado, ele querer trabalhar isso também na sala de aula com outra matéria. Então, acho que é uma legal essa troca de conhecimento, essa um compartilhamento de informações que a gente pode ter. Maravilha! Nossa, Diego, gratidão. Lá no link da minha bio tem a Semana dos Mapas Mentais. Então, eu estou pedindo para as pessoas deixarem o e-mail para poder encaminhar todo esse material das lives que eu estou fazendo durante essa semana. Então, esse material que o Diego comentou, ele já me mandou alguns materiais, então, tudo que ele também disponibilizar, eu reencaminho para vocês.
Puxa, Diego, gratidão imensa, parabéns aí pela sua licenciatura, por essa conquista, né? Desejo muito sucesso nessa caminhada. Que sorte os seus alunos vão ter de tê-lo como professor e poder aplicar uma técnica que realmente funciona. É, eu sou prova viva, você também já pôde testemunhar isso. Então, mais uma vez, fica aqui a minha gratidão. Para quem está me acompanhando nas lives, ainda hoje, às 21 horas, começa a live com o João Rios. Então, o João Rios é empresário, investidor, especialista em marketing digital, idealizador do método Vivendo de Conhecimento. Então, nossa, assim, é meu mestre, eu tenho acompanhado ele, participado de um grupo de mentoria em grupo chamado Ecossistema, e, nossa, vai ser incrível. Por isso que, se Diego puder participar, daqui, né, Sim, a uns 15 minutinhos, quando der 21 horas, a gente vai iniciar uma live com o João Rios. Então, Diego, eu me despeço de você, agradeço a todos aí que participaram dessa live, gratidão e muito sucesso aí na sua jornada. obrigado. Obrigado a todos que assistiram. E é isso aí. Vamos usar mapas mentais para expandir o conhecimento e compartilhar conteúdos. Ah, sim, peraí, antes da gente se despedir, eu vou desativar os comentários. Agora eu vou te pedir um sorriso para a gente tirar uma foto. X! Muito bem. Que aí depois eu vou postar Ok. no YouTube, no Stories. E essa No live YouTube. vai ficar salva aqui no IGTV do meu perfil. E também eu vou subir ela lá no YouTube. Inclusive, a live anterior também, né? Todas elas vão ficar salvas, tanto aqui no IGTV como no YouTube também. Ok? Tá bom. Então, gratidão e tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.